Oi pessoal, tudo bom? É um prazer falar com vocês hoje. Eu sou Érica Gonçalves, psicanalista, e eu estou muito feliz em poder falar de temas tão importantes para vocês, dividir um pouquinho do que eu sei, né? Hoje nós vamos falar a respeito do transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem, inclusão e bullying, que são temas muito importantes e estão interlaçados, interligados, né? Vamos dizer assim. Quando eu falo do transtorno do neurodesenvolvimento, eu estou falando de transtornos que estão ligados a esse desenvolvimento do indivíduo, né? E um deles que a gente costuma ouvir muito dizer ultimamente é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é quando a pessoa ela tem uma dificuldade, às vezes, em manter a atenção em certas coisas, que é a parte da atenção, né? Ela pode tanto ter essa característica, né? Que é o TDA, que é o não conseguir manter-se atento nas atividades, nas tarefas, nas conversas, nos relacionamentos, quanto também na parte hiperativa, né? TDAH, que é quando ela não consegue manter-se parado, né? Quando a pessoa ela vive inquieta, tanto nos gestos, nas atitudes, né, físicas, quanto no pensamento, né? E é uma inquietude interna, vamos dizer assim. Como também pode ser o modo combinado, que é o TDAH, tendo as duas características juntas, né? Nós temos também os transtornos de aprendizagem, que a gente entra em dislexia, disgrafia, né? O TDAH também está incluído nessa categoria. Além de transtorno do neurodesenvolvimento, ele também é considerado como transtorno de aprendizagem, né? E são características muito importantes de se saber como que funciona. Quando a gente fala do autismo, a gente está falando, né, do TEA, né, do transtorno do espectro autista. A gente está falando de algumas características que a pessoa possui, né, que a criança, né, o adulto, né, ele possui, que às vezes ele não consegue se relacionar, né? Quando a gente fala que o TEA ele tem graus, né? Ele tem níveis de suporte, né? Então ele pode ser o nível de suporte 1, que é o mais leve, né? Em que ele consegue interagir com de uma certa forma, né? Com as pessoas, com o seu ambiente, com algumas dificuldades, mas ele consegue interagir melhor. Tem o nível 2 e tem o nível 3, né? O nível 2 é o moderado e o nível 3 é o mais grave, o severo, né? Onde a pessoa ela tem mais dificuldades, ela precisa de um suporte constante, né? Nas suas atividades, nas suas ações, né? E quando eu falo disso, né, eu também estou falando da inclusão, porque assim é importante, né, nós sabermos como lidar com cada pessoa, com cada um, né? Porque independente se a pessoa ela tem algum tipo de característica, algum tipo de transtorno, é um ser humano, como todos nós. Todos somos diferentes, né? Eu, você, independente das características que nós temos. Então, se eu sou diferente do outro, por que eu não posso enxergar o outro como ele é? E aceitá-lo como ele é, com as suas características. Se eu quero ser aceita, por que eu não posso aceitar? Né? Isso é muito importante, isso se chama inclusão. Agora a gente vai falar um pouquinho de bullying. E falando de bullying, a gente está falando de qualquer ato que a pessoa faça ou qualquer palavra que gere um ato de violência, um ato de intolerância, né? Quando eu não tolero o outro como ele é, com as características dele, com o jeito dele, eu estou sendo intolerante e eu estou agindo com bullying. Quando eu faço piadinhas de mau gosto, quando eu faço brincadeirinhas que magoam, né, que machucam o outro. E eu gosto de usar essa premissa, o que eu não quero que faça para mim pode parecer até cansativo de ouvir, mas é a mais pura verdade, né? Quando eu não quero que façam algo para mim, eu não vou fazer para o outro, né? Eu vou sempre olhar para aquilo pensar antes, sabe? Eu vou gostar se fizerem comigo? Eu vou me sentir bem se um dia fizerem algo isso que eu estou querendo fazer com o outro, se fizerem comigo eu vou me sentir bem, né? Quando eu penso dessa forma, eu já estou automaticamente fazendo um filtro interno dentro de mim,
sabe? Fazendo um filtro e falando assim, não, peraí, isso aqui, eu não ia gostar de ser tratado dessa forma. Eu não ia gostar que falassem isso pra mim, ou que me chamassem dessa forma, ou que agissem de tal forma comigo, ou que me excluíssem, ou que me ridicularizassem, né? E se eu não vou gostar, eu não vou fazer. Porque eu sinto, quando eu me coloco nessa posição de examinar como eu me sentiria se eu estivesse na posição do outro, eu sinto. E quando eu sinto, eu não faço. Porque eu sei que vai machucar. Porque eu sei que vai doer. Se dói em mim, dói no outro. Se acontecer comigo e doer, e vai doer no outro também, né? Então, é um tema muito sério. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Né? Quando eu falo de conhecer o outro e aceitar o outro, é importante, né? Em todas as categorias, desde do funcionário da escola, a diretoria, os professores e os alunos, todos são integrantes desse ambiente, né? E todos precisam se respeitar, se conhecer, se entender, né? E tudo isso é importante, né? Como se fosse como se estivesse interligado. Então, quando eu falo do bullying, né, eu estou falando dessa não aceitação, sabe? Dessa violência gratuita, que não é legal, que não faz bem para ninguém. Nem para aquele que está fazendo, porque acha que está certo, acha que está fazendo, que está sendo, talvez, eu sou bom, eu faço isso, eu maltrato o outro e estou bem, assim. Será? Será que está mesmo? Porque aquele que machuca também está machucado, de alguma forma, por alguma coisa, por algum motivo, seja por alguma tristeza que está passando, né? Então eu acho importante examinar e ter cuidado com relação a isso, para não machucar o outro, sempre, para não ferir o outro, para pensar bem antes de falar certas coisas. Eu gosto de passar uma atividade, eu acho bem bacana se vocês puderem pôr em prática. Fazer combinados, sabe? Entre a classe, entre os alunos, os próprios alunos. O que a gente tolera? Regra de convivência, né? Eu chamo isso. O que a gente tolera? O que a gente aceita? O que pode, o que não pode, dentro da nossa convivência. Porque somos nós mesmos que fazemos essas regras. Somos nós mesmos que colocamos o que a gente gosta ou não. Então, tentem fazer esse exercício, né, se possível. Criem a regra de vocês dentro da sala de vocês. O que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que é legal, o que não é legal. Coloque num lugar de visualização fácil, para que todos enxerguem todas as vezes, sempre, e lembrem disso. Porque quando a gente coloca num lugar de visualização fácil, a gente consegue começar a praticar com mais facilidade também. Porque a prática, né, dos bons, vamos dizer assim, dos bons comportamentos, da harmonia, da interação social, é que a gente consegue cada vez mais evoluir e melhorar, né? E isso é muito importante. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco, né, com aquilo que eu sei. E foi um prazer falar com vocês e até mais.